Querido, bem-vindo mais uma vez à nossa mensagem. Você é conhecido e sua coragem é admirada enquanto aqueles deste lado observam sua luta para se libertar dos densos casulos de crença que serviram apenas para mantê-lo na escravidão da ilusão ao longo de vidas. É difícil superar as muitas crenças comumente aceitas com as quais você viveu em alinhamento por centenas de vidas. Muitas delas parecem comuns e inofensivas, fazendo com que você questione por que elas são importantes no esquema maior das coisas. Qualquer crença, independentemente de quão simples e sem importância seja, considerada boa ou má, só pode ser baseada na dualidade e na separação de Deus, das pessoas e de outras formas de vida. Quando estiver na Terra, você deve se conformar até certo ponto, vivendo como humano a partir de seu mais alto nível de consciência e, ao mesmo tempo, utilizando ferramentas tridimensionais que tornam a vida na Terra como um ser humano mais fácil. No entanto, dentro de você, pare de atribuir o bem a algumas coisas e o mal a outras, porque o bem material não é mais real do que o mal material. Ambos são conceitos de alguma ideia divina. Exemplo: todas as formas de transporte são aceitos, interpretações materiais da onipresença. O segredo para viver a vida mística na Terra é aprender a estar nela, mas não ser dela. Cada pessoa, consciente ou inconscientemente, busca a felicidade e a sensação de totalidade que só podem ser permanentes quando a pessoa atinge a realização consciente de sua unidade com a fonte. A maioria ainda não entende que a felicidade e a integridade refletem um estado de consciência e não são algo lá fora a ser adquirido. Sem saber disso, a maioria passa a vida em uma busca contínua por tudo que acredita que lhes trará felicidade e plenitude. Até o assassino acredita que suas ações lhe trarão uma sensação de paz. As energias de alta frequência que fluem para a Terra neste momento estão dissolvendo muitas das energias que há muito mantêm a humanidade escravizada em crenças de limitação, indignidade ou de ser um pecador que precisa ser salvo. Essas energias estão trazendo uma sensação de empoderamento para todos, tanto para aqueles que ainda não estão espiritualmente conscientes, quanto para aqueles que estão. A maioria ainda não está ciente de que o que está sentindo é uma capacitação espiritual. Como todo indivíduo é capaz apenas de viver a partir de seu estado de consciência mais elevado, esse novo senso de capacitação está fazendo com que alguns que vivem plenamente na consciência tridimensional se sintam livres para agir de maneiras que desejam, mas nunca se permitiram. É por isso que o mundo está vendo um aumento tão grande da violência. Alguns daqueles que abrigaram pensamentos de preconceito, medo, vingança, raiva e separação estão interpretando essas novas energias de capacitação como um direito de agir sobre elas. O que você está testemunhando em grande parte do mundo neste momento é a má interpretação da capacitação divina por aqueles incapazes de ver e viver a partir de um estado de consciência e espiritualmente evoluído.
Aqueles que vivem a partir de um estado de consciência espiritualmente evoluído estão experimentando o empoderamento como a liberdade de confortavelmente e sem medo agir de acordo com suas ideias e escolhas criativas, independentemente das opiniões dos outros, permitindo que se tornem mais plenamente quem e o que procuram ser fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. O empoderamento é uma faceta da evolução espiritual, uma porta que se abre para a consciência individual, onde o medo simplesmente não existe e onde a totalidade e a completude existem. Como o empoderamento espiritual é uma qualidade da consciência divina, ele já está totalmente presente dentro de cada pessoa, apenas esperando para ser reconhecido. O empoderamento permite que os indivíduos ultrapassem as centenas de conceitos e crenças que os mantiveram presos a coisas e pessoas ao longo da vida. Empoderamento é a capacidade de dizer gentilmente, com amor e sem medo ao outro: obrigado por sua opinião, mas estou escolhendo fazer isso. Seu trabalho como pessoa iluminada é, antes de tudo, reconhecer a verdadeira identidade de todos, mesmo daqueles que criam violência, problemas e sofrimento para outras pessoas e para o mundo animal. Sua percepção de toda a vida como sendo a vida divina única não significa que aqueles que causam problemas devem ser poupados das repercussões tridimensionais de suas ações, porque esse é o estado atual de consciência e o nível que eles entendem. Também pode muito bem ser a maneira escolhida de aprender nesta vida. Como um indivíduo espiritualmente evoluído, você carrega sua luz com você, onde quer que vá, em todas as situações. Seu conhecimento secreto e silencioso de que aqueles que cometem os crimes mais hediondos são na realidade seres divinos sem consciência dessa verdade, podem realmente elevar a consciência de alguém receptivo. Alguns de vocês estão ativamente engajados e outros estão sendo guiados para fazer um trabalho espiritual prático. Este trabalho é importante e beneficia os iniciantes espirituais que precisam de orientação espiritual, material e atividades com as quais possam se relacionar, ver e participar. Grande parte do mundo continua acreditando que espiritualidade significa fazer, ensinar, colocar as mãos na massa, escrever livros, canalizar ou meditar em um mosteiro ou convento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas atividades compreendem uma parte da jornada espiritual de quase todos, mas o trabalho espiritual importante e muitas vezes mais poderoso é feito silenciosamente e secretamente através do ser e não do fazer. O trabalho manual é antigo. Os templos de cura de antigamente trabalhavam com óleos, cristais, sons, cores e muito mais. A maioria dos obreiros práticos de hoje está simplesmente se lembrando do trabalho que fizeram há muito tempo nesses templos. No entanto, é hora de essas técnicas se alinharem mais com os estados superiores de consciência de hoje, porque esse trabalho permanecerá tridimensional se fluir da crença de que o paciente precisa de cura, correção ou mudança.
Você que faz este trabalho sagrado deve começar a trabalhar a partir de níveis mais elevados e evoluídos. Sim, reconheço as aparências negativas que parecem muito reais, mas também sei que elas não têm lei para apoiá-las ou sustentá-las, porque Deus nunca se formou como essas coisas, e você é a individualização de Deus. Em seguida, prossiga concentrando-se e reconhecendo a realidade divina da pessoa com quem você está trabalhando, e não as aparências. Nunca acredite que você não está fazendo nada se não for guiado para o trabalho espiritual externo, porque você está fazendo um trabalho espiritual quando mantém a luz a cada momento. Mantenha uma parte de sua consciência sempre centrada na verdade, enquanto você vive seus dias comuns. Este poderoso trabalho silencioso, secreto e sagrado constitui a fundação e o levantamento pesado necessário para o processo de ascensão da Terra. Isso não significa que você nunca será chamado para agir ou ajudar de alguma forma. Muitos que viveram vidas tranquilas e felizes agora estão sendo cada vez mais chamados para aconselhamento, orientação ou mesmo ajuda prática comum. Dê o seu melhor e faça o que precisa ser feito em um nível com o qual os envolvidos possam se relacionar. Mas faça isso com compaixão, não simpatia. A simpatia, eu sinto a sua dor, coloca você em alinhamento com a energia de ressonância inferior de uma situação, enquanto a compaixão não. Isso é especialmente importante para aqueles de vocês que trabalham em áreas como direito, trabalho policial, saúde mental, médicos e enfermeiros e etc. Porque muitas vezes você ouvirá histórias tristes e é fácil se alinhar com elas. Dê respostas tridimensionais para aqueles nesse nível de consciência. Comida de bebê espiritual para o recém-desperto e carne espiritual para aqueles evoluídos o suficiente para isso, sempre usando sua intuição e não o ego para determinar qual é qual. A maioria ainda simplesmente não entende o que está acontecendo com o mundo que eles conheceram e, portanto, estão atacando por medo e tentando voltar aos tempos mais simples. À medida que os sistemas de suporte tridimensionais começarem a se dissolver cada vez mais, as pessoas começarão a criar e acessar formas mais elevadas de resolver o que precisa ser resolvido. O velho deve desmoronar antes que possa ser substituído por algo melhor. A evolução nada mais é do que o processo de lembrar que somente Deus existe. Nós somos o grupo arcturiano. Por Marilyn Rafael.